Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Drevaneios. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Drevaneios, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. Quantas vezes na sua vida você se pegou pensando sobre uma pessoa, um familiar, um amigo, que você ajuda, ajuda, ajuda e parece que aquela situação fica se repetindo o tempo todo? Ou aquelas pessoas que não importa o que acontece na vida delas, sempre tem algum motivo para reclamar, sempre tem aquele posicionamento de ser a vítima. Então, se você reconheceu aí, te chamou a atenção, vem comigo que eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e uma lição que eu aprendi. Há um tempo atrás, numa sessão de terapia, na verdade, várias sessões de terapia, eu estava conversando sobre a questão de que em alguns relacionamentos meus, eu percebia que as pessoas só falavam comigo ou vinham me procurar quando estavam precisando de ajuda numa situação específica. Ou tipo: "Ah, terminei um relacionamento", ou "Ah, não estou bem de saúde", ou "Ah, estou brigando aqui com alguém". Só que quando estava tudo bem, essas pessoas não vinham falar comigo. E aí, criava-se um padrão, obviamente, né, que só existia esse contato, só existia essa troca quando a pessoa não estava bem. E aí, a minha terapeuta, ela me provocou no sentido assim: "Mas qual que é a tua resposta, né? Toda vez que essa pessoa vem te pedir ajuda, você se posiciona ou você faz todo o possível e o impossível para ajudá-la?". E aí eu fiquei olhando assim, né, pra cara dela, tipo: "Óbvio que eu ajudo, como assim?". Não existe uma questão nesse sentido. E aí, ela trouxe esse ponto pra mim, que às vezes, quando a gente vai lá e a gente cria esse padrão, né, esse ciclo vicioso ali num relacionamento, mas às vezes a pessoa tá tão acostumada a nos pedir ajuda e essa ajuda ser dada incondicionalmente e sem perguntas nem nada, que se torna mais fácil do que eu ir lá e tentar resolver esse problema por conta própria. E aí, cria-se esse padrão de que inconscientemente eu tô dizendo pra essa pessoa: "Eu não acredito que você tem capacidade de fazer isso, então me dá aqui que eu vou resolver pra você". E a pessoa inconscientemente, muitas das vezes inconscientemente, também vai acabar ficando nesse processo de eu vou sempre contar com essa pessoa para resolver os meus problemas, ou com as outras pessoas para resolver os meus problemas, porque às vezes não precisa nem ser uma pessoa necessariamente. E aí o grande ponto da questão aqui é que quando a gente resolve, entra no modo de solucionador, né, quando existe alguém em um posicionamento de salvador num relacionamento, a gente está tirando a possibilidade da outra pessoa de aprender, de evoluir e de se ajudar dentro da vida dela. E é um negócio muito difícil da gente mudar, porque obviamente, né, se você está num relacionamento, de amizade, de família, de um relacionamento amoroso, que você já criou esse padrão, já criou essa condição de essa pessoa vai vir até mim, e eu vou pegar os problemas dela e vou resolver para ela. E aí depois ela vai vir de novo, e eu vou reclamar que ela só me procura quando ela precisa, mas eu não vou deixar de continuar resolvendo os problemas dela. E aí você cria esse ciclo. E aí a pessoa não tem a oportunidade de aprender com os problemas dela, né, não tem a possibilidade de aprender a lidar com as suas próprias questões, e um lado sempre fica sobrecarregado. E aí cria esse ciclo, né, porque no meu caso ali, eu era salvadora para algumas pessoas, mas aí eu me fazia de vítima quando eu ia falar com minha terapeuta, por exemplo, reclamar que essa pessoa só me procurava quando precisava de mim. E e aí uma outra questão que veio para mim, também relacionada a isso, foi num retiro que eu participei,
e a pessoa que estava facilitando o retiro, ela estava falando sobre responsabilidade, né, sobre quando a gente e isso é a minha crença, né, eu sei que todo mundo cada um tem a sua crença, mas a minha crença é que nós reencarnamos, né, que nós temos várias passagens no planeta Terra, né. E o planeta Terra é um lugar de aprendizado. Então, enquanto a gente está vivendo aqui, nessa dimensão, a gente está aprendendo. Então, eu imagino que quando a gente vai reencarnar para uma próxima vida, a gente tem ali uma série de lições que a gente precisa aprender, uma série de eu lembro um curso que eu fiz que a pessoa ela explicava assim: "A vida é como se fosse uma faculdade, e você tem uma série de matérias que você tem que passar. Então quando você encarna é como se fosse isso, você tem ali você escolhe quais vão ser as matérias que você tem que passar, e você vai ter desafios naquela vida, durante, né, a tua vida, para que você tenha essa possibilidade de aprender essas lições e de passar nessas matérias. E aí você vai desencarnar e você vai encarnar de novo para próximas matérias, até que chega um momento que você realmente já passou todas as matérias, e aí você se torna um guia, um mentor, um ser de luz iluminado que vai, então, guiar as pessoas e ajudar as pessoas, ao invés de estar encarnado aqui no planeta, na dimensão de aprendizado. E quando a gente vai lá e a gente pega o problema dos nossos amigos, dos nossos familiares, do nosso marido, da nossa mulher, e a gente fala: "Não, me dá aqui que eu vou resolver pra você", a gente tira deles essa oportunidade. A gente tira deles a oportunidade de evoluir, de passar, né, essa matéria específica que eles vieram pra passar. "Ah, Andressa, mas você tá dizendo então que toda vez que alguém vier me pedir ajuda, eu tenho que dizer não". Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, em situações repetitivas, sabe, por exemplo, ah, toda vez que a fulana briga com o namorado dela, ela vem falar comigo, e aí eu dou conselho, ela escuta ali por uma semana, 2 e depois daqui um mês tá brigando de novo. Ou, o um familiar que tem uma situação assim assado, vai lá, resolve, passa ali 2 meses, um ano, volta com a mesma situação. É nesse sentido que eu tô dizendo, quando são padrões repetitivos. Porque a gente obviamente a gente vai estender a mão para um amigo, para um familiar que tá em necessidade, se a gente puder fazer esse processo de ajuda, se a gente puder ajudar. Mas precisa existir um limite muito claro entre você ajudar e você simplesmente tomar todas as dores daquela pessoa, tomar toda a responsabilidade daquela pessoa e falar: "Não, eu vou resolver aqui pra você, você não precisa se preocupar com nada disso". E até mesmo quando a gente fala de um processo de amadurecimento mesmo, né, da gente e dos outros. Eu lembro que teve uma época que eu sou a filha mais velha, né, das meninas, eu sou a mais velha. E às vezes minha mãe vinha conversar comigo sobre: "Ah, sua irmã tá fazendo isso, e eu não concordo". Aí eu olhava assim pra minha mãe e falava assim: "Mãe, eh, infelizmente tem algumas coisas que a gente só vai aprender quando a gente viver elas". Né, de uma tem uma outra forma de dizer isso, que a gente só aprende quebrando a cara. E infelizmente, tem algumas coisas que a gente só vai aprender mesmo quando a gente passar por isso. Porque às vezes a gente pegar e ficar falando para aquela pessoa: "Não, essa pessoa, sei lá, esse namorado ou essa amizade não é certa para você", primeiro, né, é de um ego muito grande da gente querer saber o que vai acontecer no futuro e dizer que uma pessoa não é certa para outra pessoa, quando a gente não tá vivendo num relacionamento, né, já tem esse ponto. Mas, eh, às vezes cria até uma separação ali, porque a pessoa ela não tá preparada para escutar aquilo. A pessoa não tá preparada pra gente dizer pra ela que aquilo que ela acredita tanto que vai ser bom, não é bom. E ela realmente só vai entender aquilo se aquilo se cumprir. No final, né, depois de algum tempo, se aquilo realmente não der certo. Então, eu lembro que eu falava, tem algumas coisas que a gente precisa viver, que a gente precisa ir lá, passar por ela, e aí algumas coisas vão dar errados, algumas coisas vão dar certo, e aí no final você vai ver, vai fazer um balanço ali,
do que funcionou e o que não funcionou, e você vai tirar um aprendizado daquilo. Mas quando a gente vai lá e resolve tudo para a pessoa, parece que não tem o mesmo valor, né? Quando você não precisa realmente eh, trabalhar para que aquilo funcione, parece que não tem tanto valor. Eu me lembro muito bem, assim, quando eu saí de casa, né, da casa dos meus pais e fui morar sozinha, que eu comecei a, né, ser responsável por 100% da pela minha sobrevivência, né, eu tinha que fazer por onde todas as coisas, não tinha plano de escape, era eu e eu mesma. E aí quando você chega nessa situação, obviamente, é muito bom a gente ter pessoas na nossa volta, a gente ter pessoas nos apoiando, né, não tô falando de deixar as pessoas sozinha, não, vai lá, resolve o seu problema porque você precisa evoluir e se iluminar. Não, não é esse o ponto. O ponto é, você vai dar o apoio para a pessoa, mas você não vai resolver para ela. Você não vai lá e falar assim: "Ah, você está brigando com a fulana? Espera aí". Liga para fulana: "Fulana, mas veja bem", e você resolve aquela situação, e aí elas ficam bem, e passa mais um tempo, aquela mesma situação vai se repetir de novo, porque não não teve esse esforço, esse trabalho das partes envolvidas para resolver aquilo. Foi uma pessoa terceira que foi lá e fez todo o processo. E depois ainda saiu e foi reclamar que ela que sempre resolvia tudo. Então eu acho que é muito uma questão da gente às vezes sair desse papel de salvador, de cuidador, porque a gente tem muito isso, assim, principalmente com os nossos familiares. A gente tem muito disso, assim, de: "Não, ninguém vai fazer mal aqui, eu vou resolver, ou eu vou controlar essa situação". E aí é muito o nosso ego falando, né, é o nosso ego ali, de ser a pessoa que resolve tudo, de ser a pessoa que as pessoas vão contar com você no momento de uma situação desafiadora, mas aí, a que custo, né? Porque é um custo de, primeiro, você não está vivendo a sua vida, você não está fazendo o teu trabalho com a tua missão, você está ali tentando resolver a, a situação de outras pessoas, e você está ali sempre se colocando nesse papel de controlador, não, porque eu vou controlar aqui essa situação aqui da família, dos amigos, dos relacionamentos, eu vou controlar aqui tudo que eu puder, e você sempre é a pessoa que as pessoas vão precisar, porque às vezes essa necessidade que a gente tem que as pessoas precisem da gente, é um trauma, uma carência, é algo muito mais profundo que a gente precisa trabalhar na gente mesmo, né. E a gente, eh, coloca isso pra fora, a gente demonstra isso na vida, tentando controlar a vida de outras pessoas. E assim, no papel, né, olhando de fora parece lindo, nossa que pessoa boa, que está sempre ali resolvendo os problemas dos outros, quando na verdade você tá fazendo aquilo, talvez inconscientemente, mas tá fazendo aquilo muito mais por um alimentar do teu próprio ego, do que para realmente ajudar a outra pessoa. Porque no fim, a outra pessoa acaba saindo prejudicada lá, né, se você for olhar o plano a longo prazo, a pessoa tá saindo prejudicada, porque ela não tá aprendendo a a lição que ela veio para aprender nessa nessa encarnação, né, nessa passagem dela aqui pelo planeta Terra. E aí a gente se pergunta aqui, né: "Tá, Andressa, eu venho fazendo isso a minha vida inteira, tem relacionamentos meus que são assim, que as pessoas, contam comigo, que eu sou o contato de emergência delas. Como que eu faço? Como que eu saio dessa desse sinuca de bico?". É um processo que precisa ser feito com cuidado, para que também você não faça uma quebra ali num relacionamento, né. Se são relacionamentos que você realmente gostaria de continuar, alimentando e crescendo eles, né, e realmente ajudando essas pessoas de uma forma que não seja invasiva, precisa ser feito com cuidado. Então você pode aos pouquinhos ir ajudando no sentido de: "Ah,
eu vou te ensinar a fazer isso daqui. Por que que você não tenta fazer X, Y, Z? Mas na verdade antes disso, é perguntar para a pessoa, né, você quer que eu te ajude com algumas opções de solução? Você quer que eu só te escute? Você só tá realmente falando porque você precisa colocar para fora? Ou você quer uma ajuda com algumas opções de solução? Mas veja, não, você quer que eu solucione para você, não é essa a pergunta. Então, e aí se a pessoa fala: "Não, eu gostaria que você me desse sua opinião sobre o que que eu posso fazer". Aí você vai dar algumas opções de: "Ah, por que que você não tenta ter essa conversa, por que você não tenta fazer isso, fazer aquilo outro". Ou, se for algo, assim, que você realmente percebe e até vi o podcast da Elisama Santos ontem, que ela fala assim, às vezes você vai ter que ter uma conversa com essa pessoa de dizer assim: "Eu acho que esse assunto específico ou esse problema específico que volta e meia tá sendo recorrente, eu acho que é algo que eu não posso te ajudar mais e eu acho melhor a gente não falar mais sobre isso, né, eu acho que você precisa de uma ajuda terapêutica ou, sei lá, vai procurar um profissional assim, assim, assado, mas acho que eu não posso mais te auxiliar nesse sentido". Porque às vezes tem muito disso também, né, a pessoa se acostuma tanto de ter a gente ali como uma válvula de escape, vamos dizer assim, que toda vez que acontece aquele problema recorrente, ela vem pra gente. E aí aquilo começa a nos sugar, nos sugar e nos sugar, e mesmo que a gente não tenha nada pra oferecer, nada pra solucionar, não tem como, não é algo que tá no nosso controle, a pessoa continua vindo pra gente e às vezes começa a fazer mal. Então a Elisama fala sobre isso, né, ela fala: "Tenha uma conversa com essa pessoa e diga assim: 'Vamos colocar um limite aqui, que esse tipo de assunto a gente não vai mais tocar'". Se você precisar de sugestão de terapeuta ou de algum profissional que possa te ajudar nesse sentido, eu posso te ajudar a encontrar, mas, mas não precisa, a gente não deve mais falar sobre isso nós 2 porque vai ser melhor para o nosso relacionamento. Às vezes ter esse tipo de conversa também ajuda. Eh, e o entendimento mesmo, né, o entendimento de que é um processo delicado, principalmente se você já vem fazendo isso há bastante tempo, pode até acontecer uma situação das pessoas, eh, acharem ruim. Falar: "Como assim? Você não vai mais resolver o meu problema?", né, "Ah, a fulana está estranha, a fulana não gosta mais de mim", você pode acontecer. Eh, então assim, ter consciência de que vai existir um desconforto. Vai existir uma situação onde as pessoas que você estava "ajudando", entre aspas, porque, como eu falei, né, não era uma ajuda genuína, porque de alguma forma você estava, na verdade, atrapalhando o processo de evolução daquela pessoa, ela vai sentir, né. Então, é um processo de que a gente tem que ter consciência de que não vai ser fácil, não vai ser gostosinho, mas também ter esse entendimento de que nós não somos Deus, nós não somos um ser superior, eh, às outras pessoas, de que a gente sabe mais e que a gente tem controle, de que a gente vai lá e vai resolucionar todos os problemas da vida das pessoas que a gente ama. Eu acho que isso é algo que é importante que a gente tenha muito claro, né. E quanto mais a gente internalizar isso de que, por mais que eu queira, não é minha responsabilidade, por mais que eu queira, eu não tenho controle, por mais que eu queira, não está nas minhas mãos resolver, e ter essas conversas com as pessoas, de ajudar elas, mas de um jeito onde você não toma responsabilidade pela resolução, né, você vai fazer sugestões e aí deixar na mão delas fazer todo o processo, o trabalho mesmo que é de solucionar os seus problemas. Aí a gente ajuda eles a passarem nas matérias que eles vieram para passar, enquanto a gente consegue focar a nossa energia nas matérias que a gente veio para passar. E aí fica todo mundo, caminhando rumo ao seu propósito, à sua evolução, à sua iluminação como seres humanos,
nesse planeta Terra. E é isso, pessoal, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Se enquanto você ouvia, você lembrou de alguém, você sentiu que tem pessoas que você gostaria que ouvissem essa mensagem, então, por favor, compartilha com eles. Se tiver algum pensamento, alguma questão com relação ao que foi dito aqui, deixa um comentário aqui para mim e sigam cuidando das suas mentes, dos seus caminhos e auxiliando as pessoas, mas de uma forma que não atrapalhem os caminhos de evolução deles. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.